Doutor Victor, boa noite. Desculpa o incômodo uma hora dessas. Estou fazendo essa chamada de vídeo com uma emergência. Me passaram seu contato, né? Na verdade, me indicaram você para me esclarecer algumas dúvidas sobre impostos federais. E eu sou empresária, tenho uma empresa na parte de refinaria do petróleo. E, assim, tenho muita curiosidade, algumas dúvidas e perguntas a fazer sobre o IPI. A primeira, assim, que eu gostaria de saber é como que a Constituição ela classifica o produto industrializado. O que é esse produto industrializado? Bom, então, senhora Vanessa, o IPI ela é imposto dentro dos impostos federais. O imposto é um tributo. E tributo é uma Sim. prestação pecuniária a qual o Estado tem direito de arrecadar dos seus cidadãos e das empresas registradas no Brasil. O IPI ele incide primeiramente sobre produtos que passam por alguma transformação com o intuito de serem devolvidos ao mercado para destinação comercial. Ou seja, Hum. produtos que são reembalados, produtos que passam por processo de montagem, produtos que passam por processo de alteração de química. Sobre eles Ah, vai sim. incidir o IPI. Entendi. Mas, em específico, eu gostaria de saber de que forma esse imposto ele impacta na tributação da minha empresa. Então, senhora Vanessa, como eu disse, ele, ele é cobrado sobre atividade de industrialização. E a industrialização é basicamente são transformações que matéria-prima ou produtos em estado que não estão sendo colocados para comércio vão ser as quais vão ser submetidos esses produtos. E essas transformações vão agregar a ele valor econômico. Assim, o produto industrializado basicamente ele é o resultante de dessas transformações. E a Uhum, industrialização é a operação que modifica a natureza. A senhora compreendeu isso? compreendi. Mas E no caso, hum, pode pode falar. continuar. Se a senhora me perguntar a respeito assim, da incidência dele na sua empresa, assim, vai depender da área da atividade. Algumas atividades de empresas petroquímicas recebem uma imunidade. Por exemplo, Hum, isso é bom. a construção de usinas, parece que eles recebem, eu não me recordo qual, mas eles recebem um benefício fiscal. E também são beneficiadas atividades de refino de petróleo e comercialização, porque são atividades destinadas ao consumidor. Entendi, que ótimo. E no caso da minha pessoa jurídica, né, da minha empresa, ela deve pagar o imposto de renda? Pois bem, senhora Vanessa, o imposto de renda, propriamente dito, ele incide basicamente sobre os proventos, sobre lucro, os proventos do trabalho, sobre lucro, assim, de origem da aplicação de capital. Então, sim, a sua empresa deve pagar, porque a Constituição ela não discrimina a, a possibilidade de empresas pagarem imposto de renda. Entendi. No caso, ela independe, né, do porte e do segmento. Todos devem pagar o imposto de renda. Imposto, Entendi. imposto de renda ele segue sobre a base do imposto de renda é basicamente o faturamento, assim, e micro e pequenos empreendedores, que eu creio que não é o caso da senhora, recebem Uhum, não, benefícios não é. fiscais, mas assim, a sua empresa sim está sujeita a pagamento de imposto de renda. No caso, qual que é a alíquota desse imposto? Ela é variável. A gente tem que pegar a receita do último ano da empresa da senhora, assim, para calcular o imposto de renda incidente sobre o ano que vem, teria que pegar o imposto de renda, não o imposto de renda, pegar o lucro da senhora ao longo do ano e
calcular sobre ele o valor que, que está determinado em lei para abate, porque é um valor variável, é uma alíquota variável. Não tem como Uhum. te dar essa informação sem ver os dados financeiros da sua empresa. E no caso, a minha empresa, ela, assim, faz bastantes operações financeiras. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse imposto, o IOF. Quando que é cobrado esse imposto? Como que funciona, essa forma de cobrança desse imposto? Então, ele é basicamente o imposto previsto para transações entre empresas e transações entre pessoas e em pessoas jurídicas. Uhum, Ele é entendo. basicamente voltado para a regulação de transações dentro do mercado financeiro. E ele afeta assim a sua empresa, a senhora paga ele automaticamente assim durante transações financeiras. Quando entra dinheiro na conta da senhora, é descontado um valor que a própria instituição financeira na qual a senhora mantém Uhum. a conta da sua empresa, esse tributo vai ser debitado lá, diretamente. Entendi. A gente está falando sobre os impostos referentes à empresa, mas quanto à folha de pagamento, eu gostaria de saber em relação ao PIS e o PASEP. É, no caso em específico deles, serve ele para o que para que eles servem? Então, basicamente, o PIS e o PASEP, eles são impostos destinados a um fundo social. É um fundo de contribuição social para manutenção do seguro-desemprego e da complemento da receita dos órgãos públicos para pagamento dos servidores. Então, o PIS ele é o programa de integração social e o PASEP é o programa de formação de patrimônio do servidor público. E as finalidades dele eu mencionei para a senhora anteriormente. Assim, a, a base de cálculo dele é definida em lei, foi a Lei 9.718 de 98, e ele possui uma alíquota que vai de 0,65% a 1,65% sobre a receita bruta ou 1% sobre a folha de salários, no caso das entidades sem fins lucrativos. Então, no caso, não tem como a minha empresa escapar desse imposto. Então, eu sou obrigada a pagá-lo, a contribuir com esse imposto. Sim, será e deve ser debitado sobre a receita bruta, como eu mencionei. Não há isenção nesse caso para a senhora, porque assim, a Entendi. sua empresa é uma empresa de grande porte, então não se adequa, por exemplo, ao regime simples, que é o regime das micro e pequenas empresas. Ah, mas no caso há uma exceção para micro e pequenas empresas. Sim, há uma exceção para micro e pequenas empresas. Entendi. E a gente está falando inteiro da questão, né, dos impostos para a empresa jurídica, mas a gente ouve muito falar sobre o imposto sobre grandes fortunas. E eu gostaria de saber, assim, a respeito se a minha empresa, ela deve pagar. Eu sei que esse imposto ele está previsto na Constituição, a gente escuta, às vezes, falar sobre isso, mas a minha empresa, ela realmente deve pagar esse imposto? Então, o imposto sobre grandes fortunas, assim, ele é uma bandeira política de muito tempo no Brasil, ele sim é previsto na Constituição, mas ele nunca foi implementado. E assim, a União teria que aprovar através do Senado da Câmara Legislativa Federal essa, esse tributo, mas nunca houve regulamentação sobre isso, nunca foi promulgado uma lei sobre o IGF, então ele não vai incidir sobre a sua empresa, não, pelo menos até que seja aprovado.
Então, na verdade, eu não tenho preocupações quanto a isso. Eu posso ficar tranquilo quanto a esse imposto, porque não existe regulamentação. Então, na verdade, o que a gente ouve falando é que às vezes uma vez ou outra existe aí uma medida, alguém tentando fazer um movimento contra esse, para a criação desse imposto, mas na verdade nada vai para frente, é isso. Isso mesmo. Por enquanto não existe esse imposto. Ele é previsto, mas ele depende de uma lei complementar que não foi criada Hum, pelo Congresso Nacional ainda. entendi. Doutor Vitor, agradeço o senhor pelas suas explicações a respeito desses impostos. No momento, assim, o que eu mais precisava era dessas informações. Preciso de reunir com o pessoal da minha empresa para a gente saber o que nós vamos deliberar agora a respeito desses impostos. Com certeza vamos precisar mais, assim, da sua consultoria, do seu serviço. Mas no momento eu agradeço pela sua explicação. Por nada, senhora Vanessa, assim, meu escritório está sempre aberto, assim, sempre que a senhora precisar, Uhum. pode entrar em contato conosco. Desejo sucesso nas suas empreitadas. E é isso, tenha uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.